de vários aspectos da nossa vocação, vários aspectos do nosso chamado cristão. Nós estamos a falar sobre a vida cristã na prática e nós precisamos entender, para nós vivermos a vida cristã na prática, nós precisamos entender esse aspecto aqui, os vários aspectos que envolvem o nosso chamado ou a nossa vocação cristã. E a frase que Timóteo falou, quem ainda lembra? Quem ainda lembra da frase que Timóteo falou? Muita coisa aqui. Fala daquilo que Nós vamos falar de várias coisas que fazem parte daquilo que Jesus nos chamou para fazer. Entendeu? O que nós vamos falar hoje? O que vai ser a nossa conversa hoje em torno do Evangelho de Jesus, na própria oração de Jesus? Jesus disse que a vida eterna é esta. O que é vida eterna? É uma vida que começa em Cristo e nunca mais termina. Quando eu aceito Jesus, eu recebo a vida eterna. Entende? Essa vida eterna é a vida de Deus, porque Deus é eterno. Jesus é eterno. E essa vida tem um começo, mas nunca mais tem fim. Então, quais são vários aspectos que envolvem essa vida? Quais são as várias coisas que eu preciso saber, que fazem parte do que Deus me chamou para fazer aqui na Terra? É disso que nós vamos conversar hoje. Então, quando nós falamos disso, eu quero que os irmãos entendam uma coisa muito interessante. Como cristão, todos nós aqui, Deus nos chamou para fazermos várias coisas. Deus nos chamou para fazermos várias coisas. Durante muito tempo, eu entendia diferente. Eu entendia que cada um de nós temos um chamado. E eu tenho que me focar no meu chamado. Isso também é verdade, só que ele não é toda a verdade. Isso também é verdade. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre, para nós desenvolvermos a nossa vida cristã na prática, é entender então que a nossa vocação fundamental é andar com Jesus. A nossa vocação fundamental é andar com Jesus. Ou talvez uma outra frase, porém eu gostaria de usar essa frase aqui, que é: nós fomos chamados para andar com Jesus. Nós fomos chamados para andar com Deus. Mas uma outra frase, uma outra palavra que pode nos ajudar a ver o que isso seria: fomos chamados para ser servos de Jesus. Mas ser servo de Jesus em várias áreas, ou em todas as áreas que ele nos chamar. Entendeu? Então presta atenção, nós vamos falar hoje então de vários aspectos das coisas que Deus nos chamou para fazer. E nós vamos então concentrar entendendo que a primeira vocação nossa, a primeira coisa que Deus nos chamou para fazer é andar com Jesus, é andar com Deus. E para isso então nós precisamos entender que a nossa vocação, como eu já disse, todos nós aqui nós recebemos muitos chamados. Nós fomos chamados para fazer muitas coisas para Deus. Nós recebemos muitas vocações. Só que essas vocações que nós recebemos, elas têm duas categorias. Tem uma categoria que nós chamamos de vocação geral. Quero que você nunca esqueça disso. Deus me chamou para fazer muitas coisas. Existem coisas que são coisas gerais, ou coisas comuns que Deus me chamou para fazer. E a segunda coisa é vocação específica, ou coisas específicas que Deus me chamou para fazer. Os irmãos entenderam? Vamos então repetir isso aqui. Não é que os irmãos repetirem comigo, não. Eu simplesmente vou repetir para nós levarmos. Deus chamou todos nós para nós fazermos muitas coisas para Ele. Deus não chamou você para fazer uma única coisa para Ele. Há muito tempo eu estava limitando Deus na minha vida. Eu estava limitando o agir de Deus na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, me vejo muito. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, e tudo que envolve o chamado cristão, eu seria uma pessoa muito diferente do que sou hoje. Melhor. Então eu quero dizer que se você aplicar esses princípios que nós estamos aprendendo aqui sobre a vida cristã na prática, você pode ser muito melhor do que você a partir de hoje. Por quê? Isso vai abrir muita chave e muitas possibilidades, vai potencializar muita coisa dentro de cada um de nós. Então nós precisamos entender que todos nós fomos chamados para fazer muitas coisas para Deus. Fomos chamados para fazer várias coisas para Deus. Não só uma coisa. Só que, dentro dessa categoria da nossa vocação, para nós não criarmos confusão, nós precisamos dividir em duas categorias. A primeira categoria nós chamamos vocação geral. O que é chamado geral? Quais são as coisas que Deus chamou gerais para nós? Quando nós estamos falando de coisa geral, é aquilo que envolve todos nós. Por exemplo, todos nós fomos chamados para ser cristão. Isso é comum. Eu aceitei Jesus, eu sou cristão. Isso é comum para todos que aceitam Jesus. Isso é geral para todos que aceitam Jesus. Isso não depende de sexo, isso não depende da idade, isso não depende de tempo de vida cristã. Eu aceitei Jesus hoje eu sou cristão. Começou a minha vida cristã hoje, entendeu? Não é porque eu aceitei Jesus hoje que Doró aceitou 50 anos mais do que eu, porque é mais velho, que significa que Doró tem que viver a vida cristã e eu não. Não. Então isso é um chamado geral. Todos nós fomos chamados para ser cristão. Nosso chamado geral é filho de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós tornamos filhos de Deus. Independentemente de cor, independentemente de sexo, independentemente da nossa posição social, todos que aceitam Cristo tornam filhos de Deus. Isso é geral. Isso é comum a todos os filhos de Deus. Os irmãos estão entendendo o que é vocação geral? O que é vocação comum? Uma outra coisa, por exemplo, ser testemunha de Jesus. Muitas pessoas confundem testemunha e evangelista. O evangelista é um dom. Testemunha é todo aquele que experimentou alguma coisa que Jesus fez na vida dele e conta para outro. E toda a gente que aceitou Jesus é porque, em algum ponto, o Espírito Santo mostrou a ele que ele precisa de Jesus e por causa disso ele aceitou Jesus. As mesmas coisas que me levou a aceitar Jesus não são as mesmas coisas que me levou a aceitar Jesus. Embora somos todos pecadores. Pode ser que quando eu ouvia falar de Jesus, eu entendi que toda a minha obra e tudo que eu fazia me levava ao inferno e que eu sou pecador e que somente Jesus pode me salvar. Pode ser que você aceitou Jesus porque você entendeu
entendeu, numa situação de doença muito extrema, você ouviu o Evangelho e você percebeu que o pecado trouxe doença, trouxe sofrimento e por causa disso nós a vencemos e nós morremos e que a única forma de nos salvarmos da condenação que virá depois da morte é aceitar Jesus. E nesse contexto de vida você aceita Jesus. São contextos diferentes. Mas todos nós fomos impactados, todos nós entendemos em algum ponto que precisamos de Jesus. E todos nós concordamos de ponto comum, que todos nós somos pecadores e por causa disso nós necessitamos de Jesus. Entendeu? Então beleza, isso é chamado o quê? Geral. Chamado geral. Um outro chamado geral que Deus chama todos nós para sermos é membro de uma igreja. Toda pessoa que aceita Jesus se torna membro de uma igreja. Agora preste atenção, só que a igreja, nós precisamos ver em duas dimensões para nós entendermos o que Deus nos chamou para fazer. Então nós já estamos vendo muitas coisas que Deus nos chamou para fazer se nós sermos cristãos. Deus nos chamou para nós sermos pequenos Cristo. Deus nos salvou e agora nós tornamos filhos dele, então Deus nos chamou, Deus nos adotou para nós sermos quê? Filhos dele. Então nós temos que andar como quem? Como filho de Deus. Deus nos salva e nos tornamos o quê? Membro de uma igreja, ou membro da igreja. E aí tem dois aspectos, tem a igreja universal e tem a igreja local. O que é a igreja universal? É aquela que é composta de todas as pessoas que aceitaram Jesus, que está em todo o mundo. Por exemplo, nós temos irmãos que reuniam aqui conosco, que não está aqui hoje, está em Portugal. Se essa pessoa está reunida em Portugal, continua a ser membro da igreja de Cristo. Irmãos que estão em Portugal, irmãos que estão no Brasil, irmãos que estão em Angola, continuam a ser membro da igreja de Cristo, mesmo não sendo membro da nossa igreja aqui. Os irmãos da igreja batista, da igreja presbiteriana, mesmo não sendo da casa de oração, continuam sendo membro da igreja de Cristo. Mas eles são membros de qual igreja? Direção. Então, isso é comum, como todos nós fomos chamados para ser membro. Só que aqui eu não quero destacar o membro da Igreja Universal. Para você entender que você foi chamado para andar com Deus, para andar com Jesus, você precisa entender que você recebeu um chamado para andar com Deus na sua igreja local. E como eu ando com Deus na minha igreja local, eu preciso primeiro ter uma compreensão do que é a Igreja Universal. Porque o que determina como a igreja deve funcionar não é o que a igreja pensa, é o que a Bíblia fala acerca da igreja. Então eu, como crente, eu preciso entender que eu fui chamado para ser igreja, então eu preciso entender o que é igreja para eu ser igreja. Porque eu fui chamado para ser membro na minha igreja local. E se eu fui chamado para ser membro da minha igreja local, eu apenas sou membro da minha igreja local, mas não sei o que envolve ser igreja de modo universal, de modo geral, eu não vou andar com Jesus como membro da minha igreja local. Então tem muito que nós não crescemos espiritualmente, não somos bênçãos na nossa igreja local, porque nós não entendemos que nós fomos chamados para andar com Jesus na nossa igreja local, ou para servir a Jesus como parte da igreja universal, aonde? Na igreja local. Então, como eu ando com Jesus como membro da igreja local? Conhecendo como a igreja é. Porque o que deve determinar a igreja local é como a igreja é lá na Bíblia, não como a igreja local é. Porque a igreja local ela pode estar errada. E se eu sou membro, eu conheço o que a Bíblia fala sobre como a igreja é lá no ideal de Deus, na igreja universal, eu chego na minha igreja local para andar com Jesus aqui, fazendo com que a minha igreja local seja um reflexo da igreja universal. Entendeu, irmão? Como a vida cristã é muito prática. Então é preciso você entender isso. Você jamais vai ser um cristão, você jamais vai construir uma ética cristã forte, você jamais vai glorificar a Deus se você não entender esses vários aspectos que envolvem o seu chamado como cristão. Ficou claro esse chamado como membro? Ficou claro? Então vamos fazer uma outra relação. O outro chamado geral que todos recebemos é para ser cidadão. Cidadão. Cidadão dos céus. Só que cidadão dos céus também tem dois lados, tem duas dimensões. Eu tenho cidadão, que é a minha cidadania terrena. Eu sou santumense, você é santumense. Isso é comum a todos os santumenses. Quem nasceu em Santo Tomé torna aqui cidadão santumense. Entendeu? Agora quem nasceu na família de Deus torna aqui cidadão dos céus. Aí nós temos um dilema. O que é mais importante agora? É ser santumense ou, vamos construir melhor essa pergunta, o que é mais importante? É a nossa cidadania celestial ou a nossa cidadania santumense? Eu não acredito que vocês não sabem disso. Não acredito. O que é mais importante? A nossa cidadania santumense, celestial, ou seja, terrestre, ou a nossa cidadania celestial? Celestial. É celestial? Sim. Eu preciso entender que esse é um outro aspecto que envolve o meu andar com Cristo. Eu sou cidadão dos céus. Porém, quando Deus me chama para ser cidadão dos céus, Ele me fez primeiro nascer numa cidadania o quê? Terrestre. Primeiro eu nasci onde? Na cidadania celestial ou terrestre? Terrestre. Então Deus não ignora isso. Deus agora me salva como santumense e traz para a cidadania celeste, porque Ele sabe por quê? Que a visão de cidadania santumense está comprometida com o pecado. Eu jamais vou ser um bom cidadão para o meu país se eu não tiver uma visão clara do reino dos céus, sobre a cidadania celestial, sobre aquilo que envolve a vontade de Deus. Então, como é que eu torno um cristão como santumense? Eu preciso aprender sobre a minha cidadania celestial. Eu preciso entender como é cidadão dos céus e pegar aquilo que é do cidadão do céu, deixar que isso reflita na minha cidadania santumense. Os irmãos entenderam? Então eu preciso, para andar com Jesus como cidadão santumense, primeiro eu preciso me conectar bem. Eu preciso entender bem todos os aspectos que envolvem a minha cidadania celestial. E quando eu entender tudo que envolve a minha cidadania celestial, agora o que eu vou fazer? Aqui no mundo, tudo que eu faço como cidadão santumense,
Eu faço a partir do quê? A partir do celestial. Então, como princípio lá no celestial, eu aplico aqui no terrestre. E assim eu estou fazendo o quê? Eu estou andando com Jesus. Eu estou vivendo como cristão. Porque eu estou deixando que eu influencio a minha cidadania, eu desenvolvo a minha sociedade a partir de uma cosmovisão dos céus. Isto é prático. Eu preciso entender que, como cidadão dos céus, eu represento a cidadania celestial, refletindo na minha cidadania terrena. Não é assim? Você nasceu nessa cultura pobre, mas agora você tem uma cultura superior. E você precisa refletir isso aonde aqui? Onde? E outra coisa interessante. Você já viu cidadão, você já viu embaixador de Santo Pé a discutir na rua? A discutir futebol, né? Você já viu, eles não jogam bola. Certo, eles não torcem para um time. Eles torcem para um time, não torcem. É certo que eles não têm partido político, eles têm, aliás, para ser eleito tem que ter um partido político, não tem que ter. Mas você já viu um embaixador a discutir com o partido dele na rua, fazendo espetáculo para a coisa? Você já viu isso? Você já viu um embaixador a discutir futebol na rua? Epa, fica as fotos, você já viu isso? Você já viu um embaixador lá? Você já viu isso, irmão? Que vergonha, meu irmão. Como é que nós vamos fazer isso? A nossa performance. A gente precisa cuidar da nossa aparência, porque nós somos cidadãos dos céus. A gente não entra em questões loucas, a gente não fica a brigar, a gente não fica a discutir. Não, a gente não é para isso. Porque nós somos cidadãos dos céus. A gente vai torcer por um time, vai torcer por um partido político, a gente vai exercer todo o nosso papel, que envolve a área de cidadania cristã, que não nos leva a pecar, obviamente, porém, com ética cristã. Não é assim, Maria? Sendo diferente. Não pode. Como é que está? Se eu andar com Cristo. Ser cristão é andar com Deus. Por último, então, irmãos, é tanta coisa que a gente tem que conversar hoje, mas vamos deixar para outra semana. Nós temos, qual é o outro lado? Da nossa vocação, do nosso chamado? Específico. Específico. No aspecto específico, você precisa entender algo muito importante. O que é específico? Por exemplo, todos nós somos cristãos, mas nem todos nós recebemos o mesmo dom. Aí é específico. Eu posso ser chamado para ser pastor. Isso é uma vocação específica. Deus me chamou para ser. Além do geral, eu preciso entender primeiro, exercer bem a minha função geral, porque se eu não entender a minha função geral, jamais vou ser eficiente e bom na minha função específica. Infelizmente, tem pessoas, a igreja, as pessoas se preocupam com a função específica e não estão influenciando o mundo de forma geral, porque pensa, tem muita gente que acha que ser pastor ou ser missionário é pregar e fazer o quê? E aí vive de qualquer jeito. E ninguém quer pregar. Ou quer ser chamado de pastor. Mas quando eu entendo a minha função geral, fica muito simples e prático eu exercer, ou eu desenvolver, ou eu andar com Jesus como pastor. Por que eu preciso que nós entendamos isso? Jesus é que quer o pastor e a igreja dele. Você concorda comigo? Jesus que disse eu, ele ficaria a minha igreja. Então ele anda no meio da igreja através dos seus líderes. Ele está na pessoa do líder, pastor da igreja. Então eu preciso entender que ser cristão, eu recebo um chamado para andar com Jesus também como pastor. Eu recebo um chamado para ser servo de Jesus como pastor. Isso é específico. Talvez o seu é diferente. Percebeu? Um outro chamado específico que nós recebemos é ser pai. Ser pai, Deus não deu para todo mundo, não. Você pode até ser casado com ser pai. Mas se você é pai, Deus te chamou para ser pai. Deus te vocacionou para ser pai. Deus te abençoou para ser pai. Você não tem nenhuma capacidade, nenhuma competência, e você não decide ser pai. Você pode até decidir ser pai, mas depende de Deus fazer você ser pai. Você pode querer ter filhos. Entenda que não depende do que você quer. Depende da permissão de Deus. Se Deus permitir, você vai ter. Se Deus não permitir, você não vai ter. E quando a gente entende essa vocação específica, a gente não frustra por ter filho ou por não ter filho. Sabe por quê? Porque a gente entende que a graça de Deus para a minha vida vai ser pai. E meu irmão, ninguém é melhor do que Deus para dizer o que é melhor para você ser ou o que não é melhor para você ser. E quando eu aprendi essas coisas, estou falando de coração, irmão. Isso começa a trazer uma paz profunda na minha vida. Não tem que competir com ninguém, não tem que comparar com ninguém. Sabe por quê? Porque Deus é que chamou-me e Ele sabe se eu posso ou não posso ser pai. Agora, Zezito, ele é cristão. Ele é pai. Ele não tem esse chamado ainda. Ele pode vir ter, mas agora ele não foi chamado para ser. Ele não tem essa missão na vida dele. Ele não anda com Jesus sendo pai. Uma outra coisa, que é específico, do que nem todo crente casa. Mas se você casou, você precisa entender que Deus te chamou para andar com Ele, como marido ou como esposa. Deus quer que você entenda que ser casado, ser marido, ser esposa, faz parte de uma maneira que Ele quer revelar no mundo através de você. Então você foi chamado para ser cristão, sendo casado, mulher e brasileira. Deus chamou Luna para ser uma cristã, filha de Deus, só que eu disse, essa minha filha vai casar com Joaquim. Então Luna precisa entender que não é o que Joaquim faz, é o privilégio que Deus fez de colocar ela na vida de Joaquim. Por mais que Joaquim possa ser pior marido, quando Luna entender que como cristã, ela foi chamada por Deus, Deus não era, para ser marido, esposa e asileira, ela vai entender que ela precisa andar com Jesus como esposa brasileira. E não há pecado que Jesus não tenha condições de resolver, né? A situação de Jesus não muda, não é verdade? E aí a Luna começa a entender isso. Olha o poder que isso tem. Ela vai deixar
de ser grosseira com seu marido. Vai deixar ele muitas vezes estar jogando na cara dele os erros, o defeito dele, que não é pouca coisa, porque Joaquim, não vou falar, você só não vem para contar, né? Mas paciência. Mas ela não vai ficar dando essa coisa na vida, não. Ela vai entender que Deus chamou ela, Deus não errou. Então o que ela vai fazer? Ela vai assumir isso diante de Deus. Ela não vai ignorar esse fato. Mas ela vai amar o marido dela. Ela vai dar o seu melhor no casamento. E é o melhor dela. E é o amor dela. E a oração dela, a entrega dela para Jesus, que vai mudar Joaquim. O grande problema, isso é um pouco daquilo que vamos conversar mais tarde com o casais, é que a gente está esperando a felicidade no outro. A gente quer ser feliz, mas no outro. Se a pessoa não nos agarrou, a gente né? Daí fez uma coisa só, eu já sabe? Não, senhor, porque a felicidade está dependendo de quem? Ele esqueceu que como cristão, se ele casou, não é porque ele é melhor do que irmão que não está casado. Tem tantos irmãos que desejam casar que não conseguem casar. Sabia disso? Tem tantos irmãos que desejam casar que não conseguem casar. E você que está casado, acha que como? Foi como? Ser bom demais. Não, irmão. Deus, até nisso, nos chamou. Então eu preciso entender que eu ando com Deus sendo esposa. Uma, você anda com Deus sendo esposa brasileira. E precisa entender que isso faz parte do que Deus te chamou para ser. Só que você é uma esposa Cristo. O ponto de referência do seu casamento sai de onde? Cristo. O fundamento do seu casamento sai de onde? Cristo, não de aceita. E eu vou dar uma dica para você. Você quer que seu marido muda? Vou usar para Nuna, porque nós estamos aqui no como exemplo. Tudo que você espera e que você acha que você gostaria de ver no seu marido, arranja um casal amigo. Casal amigo. Um casal amigo. Que você percebe que ele tem qualidades que você gostaria de ver no seu marido que você não está conseguindo fazer. Porque, assim como más conversações corrompem, as boas mudam. A Bíblia fala que no Bíblia tudo que é bom, as más companhias destroem, as boas companhias constroem. Então, muitas vezes, a gente está fazendo uma amizade errada e a gente quer resultado certo. Então, não adianta estar fazendo amizade com pessoas que vai fazer isso e que não está contribuindo para nada. Porque nesse momento, o casamento de irmão Eli com a irmã Eli tem muito para dar, porque tem um exemplo bom. Mas lá tem um problema sério, não vai esperar em nada. Então não perde tempo. Ser cristão não é ser burro. A gente vive na carne, sofrendo, matando com aquilo que não faz sentido. Você está envolvendo, fazendo uma amizade com pessoas que não têm exemplo para sua família, e você está lá. E depois quer mudança onde? Pelo amor de Deus. Quando eu disse para nós afastarmos de más companhia, não é todo mundo, não é, irmão, porque até crente é má companhia quando não está na comunhão com Deus. Às vezes você não tem amigo descrente, mas você está andando com descrente sendo crente. Porque aquele crente é uma péssima referência para crente. Só porque diz ser crente, está na igreja, você está fazendo tudo errado, você está sendo influenciado negativamente, só porque é crente. Presta atenção. Não é assim não. Vocês estão a entender, irmão? Então eu preciso entender que ser cristão, Deus me chamou para desempenhar vários papéis. Existem papéis específicos. Então existe, no ambiente comum, eu continuo sendo irmão, amando, andando em comunhão com todo irmão. Mas na minha seleção de amizade, de forma específica, naquilo que eu sei que envolve o meu papel específico como marido, eu só vou andar com o Nick, só vou andar com o Henrique, só vou andar com o Silvério, só vou andar com o Rodolfo, se eles são pessoas irrepreensíveis. Se são pessoas que eram tão dispostas a corrigir, porque me influenciam. Percebeu? Agora, fora disso, esquece. Vamos ser bons irmãos, mas maus amigos. Porque não faço amizade, não amo. A mesma coisa. Eu não vou fazer amizade com o irmão que é muito bom, mas que tem uma esposa torta, porque eu não vou colocar essa mal de uma má influência. Não vou colocar. Não vou colocar. A não ser que a gente tenha propósito de mudar essa gente aí, a gente trabalha como pastor. Mas eu quero que você entenda o que é vida cristã. Você está aqui para amar Jesus acima de tudo e ser um modelo de esposa como Jesus quer o seu marido com outras pessoas. E se você quer que o seu marido mude e você não consegue, lembra que tem meios, porque irmãos, comunhão fortalece. Então faz o quê? Busca mais, liga para aquele irmão, a gente quer ir na tua casa e comer,
só para estar junto, irmãos, ou vão para tal lugar. Não fica andar com pessoas que simplesmente não vai agregar nada em você. E luta contra uma coisa, contra o egoísmo. Existem pessoas dominadoras e essas pessoas só andam e só envolvem com as pessoas que elas podem dominar. Elas não conseguem estar com pessoas que vão dizer para elas o que não está certo, não concordo. Pessoas que vão ser críticas, pessoas que vão ser verdadeiras. E você tem que trabalhar contra isso. Tem que trabalhar contra isso. Porque às vezes, se você parar e perceber, olha bem só a hora da amizade. Você só anda com as pessoas que você pode dizer elas o que tem que fazer. Você só tem relacionamento com pessoas que você pode manipular. Pessoas que te desafiam a crescer mais, a andar mais, você sabe o que faz? Você não cresce. Você vai continuar sendo medíocre, vivendo nesse casamento miserável, mas todo dia orando. Todo dia você está orando, está cantando louvor, fazer... Meu irmão, vida cristã não é assim. Não é porque você é crente, lembra quando falamos? Você aceitou Jesus, só toda a promessa cai na mão. Ele acontece a salvação, a promessa cai no dia que você aceitou Jesus, você é salvo, livre de toda a condenação. Na hora, vida cristã depende de obediência e fé. Obediência e fé. Por último, irmãos, para nós não ficarmos aqui na nossa conversa, outra coisa que é muito interessante é você entender que você recebeu outro chamado, que é para exercer a profissão que você exerce. Se você é professor, acredite você ou não, Deus quer que você entenda que Ele quer andar com você como professor. Se você é pescador, entenda isso. Deus quer andar com você como pescador. Então é necessário entender todos esses aspectos que envolvem tudo que Deus nos chamou a fazer aqui na terra. Para a gente não separar o espiritual de material, pensar que não. Vida com Deus é espiritual. E no dia a dia, a gente está despercebido de vários papéis que Deus nos introduziu no mundo para realizar e nós não estamos gerando impacto. Nós não estamos gerando mudança. Tem crente que vai para a faculdade ou vai para a escola estudar, sai de lá, pessoa quando fica saber que essa pessoa é crente, a pessoa não acredita. Ou é uma pessoa estranha, porque a pessoa tem até medo de vestir diferente para a pessoa não saber. A pessoa tem medo. A pessoa quando chega lá, desce, veste o mundo, veste a carne e entra ali seguindo o estilo do mundo. Porque não tem noção da bênção de vida que recebeu de Deus. Bem, irmãos, então, para terminar a nossa conversa, é preciso entender esses dois aspectos. E hoje é apenas como que chamar a nossa atenção para nós revermos como nós estamos em todas essas áreas e entender todos esses aspectos que envolvem o nosso chamado geral e específico, porque na próxima semana nós vamos continuar falando ainda sobre esse assunto e agora então nós vamos começar a olhar para o nosso chamado específico, por exemplo, como a nossa vocação, no sentido daquilo que Deus nos chamou em relação ao dom espiritual.